porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. 2 Coríntios capítulo 2, verso 4. Oremos. Eterno Deus e Pai, que estás nos céus, estamos mais uma vez em Tua presença, te damos graças pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. Pedimos, Pai, que nos dê um dia segundo a Tua santa vontade, que nos proteja de todo mal e perigo, que nos abençoes no estudo que queremos fazer agora e que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Abençoa todos os que nos escrevem pedindo orações, Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, a confiança, a fé que tem em Ti. Ó Pai, abençoe especialmente Terezinha Santana, ela pede pelos filhos, especialmente 2 que ainda não se entregaram a Jesus, que possam tomar essa decisão. Abençoe Daiane, Gesley, Gessilene, queres abençoar Arnaldo Santos, especialmente a esposa Leide, que está em tratamento. Abençoe Isalda Mota, ela pede por Edmundo, que está também com problemas de saúde. Queres abençoar Geraldo José de Souza. Maria Márcia está agradecida, porque dia 1º de setembro ela começa a trabalhar. Louvado seja o Teu nome, Pai. Te agradecemos por todos e pedimos as bênçãos sobre cada nome que eles citam, em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o nosso estudo, que estamos falando aqui a respeito do ministério movido pelo amor. Paulo, ele fala aqui com os irmãos lá de Corinto, que ele, em vez de visitar os irmãos lá na igreja, uma segunda vez, como nós estudamos aqui ontem, ao invés dele ir, Paulo ele retorna a Éfeso e então ele enviou o que ficou conhecido como carta severa. Está aqui em 2 Coríntios 2, verso 3. Esse foi o motivo de eu ter escrito como fiz, para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar. Sem dúvida vocês sabem que minha alegria vem do fato de vocês estarem alegres. Também o verso 4, o apóstolo Paulo diz: escrevi aquela carta com grande angústia, com o coração aflito, muitas lágrimas. Minha intenção não era entristecê-los, mas mostrar-lhes quanto amo vocês. Quando lemos então no capítulo 7, o verso 8 e o verso 12, verso 8 diz assim, capítulo 7, 2 Coríntios: não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que ela lhes causou, ainda que por algum tempo. Também no verso 12, o apóstolo Paulo, então, ele diz aqui aos Coríntios: portanto, não lhes escrevi para falar de quem havia errado e de quem havia sido prejudicado, mas para que diante de Deus pudessem ver por si mesmos como são dedicados a nós. Paulo, ele então falando aqui com os seus irmãos lá em Corinto, que ele queria ter ido lá, mas devido aos problemas que eles estavam enfrentando, ele precisou escrever aquela carta dura, severa, escreveu com lágrimas, porque o desejo deles, de Paulo, era que os irmãos chegassem a um entendimento, chegassem a expressar o amor de Deus no coração deles, em tratar o caso que estava trazendo problemas à igreja, principalmente aquele caso daquele jovem que tinha um caso com a madrasta, a mulher de seu pai. Então Paulo ele pedia que esses casos fossem tratados com amor e que perdoassem a pessoa e que ela pudesse se reconciliar com a igreja. Esse era o objetivo quando Paulo escreveu aquela carta. Eu vou ler com vocês 2 Coríntios capítulo 7 e os versos 5 até o verso 13. Paulo ele vem aqui dizendo: quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos. Mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Sua presença foi uma alegria, como também o foi a notícia que ele nos trouxe do encorajamento que recebeu de vocês. Quando ele nos contou quanto desejam me ver, quanto lamentam o que aconteceu e quão dedicados são a mim, fiquei muito feliz. Não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que ela lhes causou, ainda que por algum tempo. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento,
e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Vejam o que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. Vocês mostraram que fizeram todo o necessário para corrigir a situação. Portanto, não lhes escrevi para falar de quem havia errado e de quem havia sido prejudicado, mas para que diante de Deus pudessem ver por si mesmos como são dedicados a nós. Fomos grandemente encorajados por isso. Além de nos sentirmos encorajados, ficamos particularmente contentes de ver Tito alegre porque todos vocês o receberam bem e o tranquilizaram. 2 Coríntios, capítulo 7, versos 5 a 13. Paulo, então, ele recebe lá na Macedônia Tito, e Tito traz boas novas para Paulo, e esses próprios irmãos lá de Corinto animaram Tito para ir se encontrar com Paulo, e Paulo ficou feliz porque ele viu que a carta que ele escreveu aos irmãos produziu o efeito que ele desejava. Os irmãos, eles entenderam que eles deveriam ter uma atitude diferente da que eles estavam tendo, e então houve ali realmente perdão e houve também o arrependimento. E como diz aqui o apóstolo Paulo, o arrependimento, ele vindo da parte de Deus, ele produz mudança. E já o remorso, ele não produz mudança, ele traz tristeza. Então, quando nós nos arrependemos de coração daquilo que nós estamos fazendo de errado ou tratando alguém de forma que as pessoas pensam que nós estamos sendo ignorantes, quando nós mudamos então nossa atitude, esse arrependimento, ele traz essa transformação. É o arrependimento que vem de Deus. Então nós precisamos entender que muitas das vezes nós precisamos mudar o nosso modo de ser, o nosso modo de falar, e isso vem da parte de Deus. Agora, quando nós sentimos tristeza pelo que nós fizemos e não há mudança, então isso não é arrependimento, isso é remorso. Mas Paulo, então, ele se alegra em receber Tito lá na Macedônia e ficou mais feliz ainda em receber a informação de que os irmãos estavam agora vivendo de uma maneira diferente, como Paulo havia recebido as informações que ele escreveu lá em 1 Coríntios. Então, Paulo e Tito, eles se encontraram lá na Macedônia, e ali na Macedônia, Paulo ouviu de Tito a excelente notícia de que as palavras que Paulo escreveu para os coríntios tinham produzido bons frutos. Então isso encheu o coração de Paulo de alegria. Se antes alguns em Corinto se colocavam contra Paulo, agora a igreja estava ao seu lado. Vejam que mudança. Esse é o verdadeiro arrependimento. Como é importante, irmãos, nós apoiarmos os líderes da nossa igreja. E Deus, ele trabalha com aqueles que são sinceros. Se o líder da nossa igreja é uma pessoa sincera, é uma pessoa dedicada, é uma pessoa que tem comunhão com Deus e às vezes ele age de forma dura, é para o bem da igreja. E então os irmãos precisam apoiar os líderes. E como membros da igreja, nós podemos então tornar o trabalho dos nossos líderes muito mais leves. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, nos versos de 5 a 11, Paulo, ele vem dizendo, 2 Coríntios 2, 5 a 11, não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele, e isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirmem seu amor por ele. Eu lhes escrevi daquela forma para testá-los e ver se seguiriam todas as minhas instruções. Se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo, o que precisa ser perdoado, faço-o na presença de Cristo em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Paulo, ele vem aqui então falando a respeito daquele caso, daquele homem que tinha um caso com a madrasta, né?
relações sexuais ilícitas. E Paulo, então, ele diz aqui que ele ficou feliz em saber que os irmãos haviam perdoado aquele homem e havia também confortado, porque muito fácil, irmãos, às vezes é nós excluirmos alguém do convívio dos irmãos, excluir da igreja, remover do livro da igreja o nome, como nós usamos a expressão hoje. Mas isso é fácil às vezes. Às vezes, nós apenas eliminamos a pessoa da igreja, excluímos e não damos apoio, não damos conforto, não procuramos demonstrar amor para com aquela pessoa, para que ela entenda que o caso era necessário a remoção, a exclusão de membros da igreja, para que ele pudesse depois se reconciliar com Deus, ter uma vida transformada. Então nós precisamos sempre ter em mente, quando vamos disciplinar alguém na igreja, quando vamos excluir alguém do hall de membros, isso tem que ser feito com amor, com oração. Não é por vingança, não é por ódio, mas com o desejo de ganhá-lo novamente para Cristo, para que ele seja salvo, a pessoa seja salva. Então nós temos que mudar a nossa maneira, às vezes, de agir quando nós excluímos alguém da igreja. Muitas das vezes nós excluímos alguém e deixamos ela à sua própria sorte. Nós não damos suporte, nós não visitamos, nós não procuramos incentivar para que ela se arrependa, para que ela se volte para o Senhor. Então esse trabalho tem que ser feito e isso às vezes não é fácil. Então nós precisamos ter um espírito de oração e de consagração e pedir a Deus que ajude e oriente para as decisões que serão tomadas, para que a pessoa ela não se sinta rejeitada, não se sinta uma pessoa que foi colocada para fora e que não tem mais lugar para ela dentro da igreja, mas tratá-la com amor, com perdão e reafirmar o amor daquela pessoa também a Cristo e que possa continuar convivendo com os demais irmãos. Então, esse texto de 2 Coríntios capítulo 2, versos 5 a 11, trata desse caso, um caso de disciplina na igreja. E aqui então nós aprendemos que o propósito da disciplina é a restauração por meio do perdão, por meio da reafirmação do amor àquela pessoa que está em pecado. E esse texto de 2 Coríntios capítulo 2, versos 5 a 11, indica também que a disciplina pode ser dolorosa, mas é necessária. Algumas igrejas, embora bem intencionadas e desejosas de destacar a graça, acabam nunca confrontando pecados evidentes, até mesmo pecados públicos. E outras igrejas, por sua vez, podem ser rígidas, implacáveis, duras. Agora, o pecado, ele precisa ser tratado, mas com amor. Por isso, Paulo, ele pôde exortar a igreja a reafirmar o seu amor pelo ofensor, porque ele mesmo amava, Paulo mesmo amava a igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos estes casos que têm que ser tratados na igreja, mas sempre ser tratados com amor e com a direção do Espírito Santo e que a pessoa ela possa ter uma reconciliação com Cristo novamente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã continuando o estudo desta semana. Que Deus nos abençoe.